de Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja de Inhaúma. Hoje nós falaremos sobre o último episódio, a última lição desse trimestre, que o tema é Por Toda a Eternidade. Bem-vindo a mais uma edição. Essa semana a gente estuda sobre Apocalipse, os dois últimos livros de Apocalipse, Apocalipse 21 e 22. E fala sobre o novo céu e a nova terra, sobre o que Jesus nos oferece na eternidade. E eu vou ler alguns textos aqui chaves. No verso 21, no capítulo 21, a gente pode ver o verso 3 e 4. O verso 5, na verdade. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida. E a gente pode ir lá em Apocalipse 22, começando a ler os versos 12, 17 e 20. Apocalipse 22, 12 diz assim: Eis que vem sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Lá no verso 17 diz assim: O Espírito de Deus e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida. E no verso 20, é a conclusão do livro do Apocalipse. E diz assim: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então aqui, além do novo céu, da nova terra, fala sobre nós recorremos à água da vida, que é Jesus. E que quando recorremos a Ele não teremos mais sede, porque tudo será saciado. Porque a tristeza, o sofrimento, tudo acabará. E nós viveremos pela eternidade ao lado de Jesus. Bem, é interessante porque a palavra diz em Mateus 24, 13: Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Ele diz até o fim. Então, significa que essa preparação para a eternidade, ela não vai ser de uma hora para outra. Ela vai se iniciar aqui na nossa vida desde o momento em que a gente encontra com Jesus, né? Vai ser uma preparação ali que independente de quanto tempo você tenha de conversão, você vai ter que manter sempre os olhos fixos em Cristo para conseguir ter uma caminhada sólida com Ele, né? A gente sabe que o nosso mundo, ele nos dá muitas distrações, mas que a gente tem que se focar em Cristo para poder não acabar não se distraindo, né? Não acabar não caindo e com esse risco de perder a eternidade por uma falha nossa, porque o sacrifício de Cristo já foi feito na cruz. A gente aceitou, e uma vez que a gente aceita, o nosso dever é apenas perseverar. Não é fácil, claro, mas como Davi diz no Salmo 25, 15, né? Ele afirma: Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então, para não cair em armadilha, não existe um atalho, não existe um outro caminho. Se a gente tem esse desejo pela eternidade, eu acredito que todos nós tenhamos, né? A gente tem esse desejo no nosso coração de encontrar com Jesus, a gente tem que mentalizar. As coisas são difíceis, mas no final, tudo vai valer a pena. E a lição ela traz aqui a comparação, né, muito famosa, né, do povo com a noiva, né, da volta de Jesus sendo ali o casamento. E assim, que não é uma comparação que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né, a gente não analisa tanto, mas a lição traz aqui um tópico muito importante, né, que quando a gente olha para um casamento, que é algo que todo mundo assim, né, namorar ao mesmo esse dia, é um dia muito importante. É um dia muito almejado, que as pessoas não veem a hora de acontecer o casamento. E quando o João ele traz essa comparação, né, para a situação aqui do povo com Jesus, é a mesma ideia. Os dois lados, tanto o noivo quanto a noiva, estão muito ansiosos pelo casamento. E é o momento em que os dois vão finalmente viver juntos. Os dois lados que se amam tanto, que estavam separados por muito tempo, vão começar a viver em união. E quando João traz esse quesito, a gente olha para a volta de Cristo, é exatamente isso. Jesus ele não vê a hora de poder viver com a gente. E a gente não vê a hora de poder viver com Jesus.
Então, assim, que a gente tenha essa alegria, essa euforia de chegar a esse momento. Né? Às vezes a gente deixa um pouco de lado, esquece um pouco da volta de Jesus e tudo mais, mas a lição traz assim, que a gente seja que nem a noiva, né? Ansiosos, realmente contando os dias, esperando cada minuto, cada segundo, para poder finalmente ver a volta de Cristo. Então, na lição de quarta-feira, a gente acompanha um pouco, né, sobre como será esse momento em que os salvos desfrutarão desse relacionamento com Cristo, né, desse relacionamento assim tão maravilhoso que, quando se concretizar, eu confesso que não consigo imaginar isso, nem um pouquinho. Mas a gente pode experimentar um pouco disso na Terra quando a gente decide seguir o Cordeiro, né? Eu gostaria aqui de ler uma passagem de João 14, 14 do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, Jesus já está preparando tudo para a gente, né? Às vezes a gente vai passar por momentos muito ruins, mas a recompensa ela é certa. Claro que, como a gente já falou nos vídeos anteriores, a gente não segue a Cristo por uma recompensa, para ter nada, né? Não é algo do tipo, você conquistou alguma coisa, você vai ganhar uma medalha no final. Não é nada disso, porque a gente não conquistou absolutamente nada. A gente sabe que não é por nós. Mas é interessante a gente pensar que, mesmo assim, Deus teve todo o carinho, todo o cuidado de preparar um lugar muito especial para aqueles que o aceitaram. Então, que a gente possa ter essa esperança e que possa mentalizar isso aqui enquanto a gente vive na Terra. E para a gente ter essa esperança, a gente precisa aceitar, né, Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso líder maior. Mas para a gente aceitar isso, a gente precisa aceitar a dádiva da vida. E Jesus, ele não cobra nada da gente. Não é cobrado nada, é de graça. A graça é gratuita, né? É redundante, mas é preciso ser falado. E lá em Apocalipse, né, 22, de 12 a 15, fala sobre isso, né? Que cada um vai ser recompensado de acordo com aquilo que buscou. E diz assim, no verso 12: Eis que quem se demora, comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Do quanto nós testemunhamos do amor de Deus aqui na terra, né? Do quanto falamos sobre esse amor dele aqui na terra, do quanto nós nos relacionamos com ele a cada dia, né? Porque a santificação ela é diária. E é isso que será cobrado. Mas isso não é cobrado, mas é uma consequência da nossa relação com Deus. E isso é totalmente gratuito. É só nós queremos, é uma escolha. Né? Não é nada imposto, é uma escolha. Basta nós queremos. E assim, um tópico importante que a lição traz aqui também é falando um pouco sobre a espera, que é um tópico muito sensível, né? Porque muitas pessoas vêm falando assim, mas nossa, já passaram, no caso assim, 2026 anos desde que Jesus veio e tudo mais, e ele ainda não voltou. E a lição traz aqui, né, que a espera que nós temos de Cristo é que eu não espero durante a nossa vida, né? Porque durante nós estamos vivos, que ele vai estar sendo julgado, vai estar sendo observado o que nós estamos fazendo, nossas escolhas e tudo mais. E até que a lição traz aqui, né, que Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos. Então, assim, só vai ter dois tipos de pessoas no fim dos tempos. Pessoas que sobreviveram ali, passaram pela aprovação final, que serão pouquíssimas pessoas, e a grande maioria que são pessoas que serão ressuscitadas. Então, assim, não tem como a gente esperar, muitas das vezes, depois eu vou buscar Cristo, depois eu vou buscar a comunhão com Deus e tudo mais. Porque se a gente for deixando para depois, o dia de amanhã é sempre um mistério. Tudo pode acontecer amanhã. E se a gente não tiver a nossa conexão, se a gente não tiver a nossa comunhão com Deus em dia, no abrir e fechar de olhos, a gente pode perder a nossa salvação. Muitas pessoas passam a vida inteira deixando para depois, e aí acaba a vida e não tem mais para onde correr. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, essa comunhão com Deus, essa conexão com Deus tem que ser algo constante. A gente não pode deixar para depois, não pode esperar para depois. Da mesma forma, voltando ao exemplo da noiva, ela fica tão ansiosa que todo dia ela fica se organizando
Se você aí tá vendo de noivado, sabe muito bem como é que é isso. A noiva o tempo todo tá lá, todo dia olhando coisas novas, tudo mais se organizando cada vez mais. E nós devemos ser da mesma forma com a volta de Cristo. E a pergunta da semana traz exatamente essa visão que é a gente poder se imaginar na volta de Cristo. Que a pergunta é a seguinte: o que você imagina que vai passar e sentir no instante em que vir o rosto de Jesus pela primeira vez? Então, na lição de quarta. Nós, seres humanos, fomos feitos para estar na presença de Deus. Nós sabemos que lá no Gênesis, no Éden, Deus conversava face a face com Adão e Eva antes do pecado. Mas esse relacionamento ele foi distanciado a partir de quando o pecado entrou no mundo. E esse mundo passou a pertencer a Satanás. Mas nós fomos criados para sermos eternos, para a eternidade. E tem um verso muito interessante em Eclesiastes 3:11, que ele diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus criou belezas inenarráveis, maravilhosas, que a gente não consegue às vezes expressar em palavras de quão é belo. E há coisas que a gente não consegue ver tanto a beleza, que não podemos ver, porque o pecado entrou no mundo. E as coisas foram se degradando, né? A morte é uma decorrência do pecado. Mas a eternidade ela foi feita para o ser humano. E Deus ele vai nos resgatar através com a sua segunda volta, a partir de escolhermos viver ao lado dele, a nos relacionarmos com ele. Bem, chegamos ao fim de mais um trimestre, mais uma lição estudada, mais um tema destrinchado durante 13 lições. Estamos muito felizes de poder ter vocês aqui ao nosso lado, nessas 13 lições, 13 semanas aqui. Muito obrigado por nos acompanhar esse tempo inteiro. Assim. A gente teve uma média muito boa. Eu acho que tem uma galera aí que é realmente fixa, viu? Fiel, que toda semana assiste e tal. Muito obrigado, é muito feliz, assim, gratificante, o trabalho que a gente tem aqui toda semana poder gravar e ter vocês aí assistindo a gente. Muito obrigado mesmo. Então vamos encerrar aqui nesse último programa desse trimestre com uma oração e nos vemos no próximo trimestre. Oremos. Senhor Deus amado Pai, nós somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade de estar falando sobre a Tua Palavra para tantas pessoas. Agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que creem em Ti, que a gente possa ter esse ânimo no coração, essa alegria de falar da Tua verdade para tantas pessoas que ainda não o conhecem, Senhor. Que o Senhor possa ser com todos os projetos, todos os sonhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe essa juventude, todas essas pessoas que estão nos acompanhando aqui, Senhor. E agradecemos por mais um trimestre terminado e sabemos que o Senhor será conosco também no próximo. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse foi o Lição em Ação!